Você viu, pai? Claro que vi. TV ao vivo para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para se preparar para uma reunião importante. Nova Gol, novos tempos no ar. Pessoal, todos muito bem-vindos ao painel WW. Eu estava sempre pensando nas palavras de apresentação do programa, eu comecei a ficar assustado comigo mesmo. O último programa, não esse, o último era você tem medo do que você come, esse aqui você tem medo de uma guerra. O próximo, terceiro programa, vocês vão começar a perguntar, William, o que você vai inventar para perguntar do que a gente tem medo? Mas agora deixa aí para o sério. A situação internacional sugere uma crise muito grave, aguda e imediata, que tem a ver com o Irã. Tem um navio do Irã, um cargueiro do Irã, cheio de milho, parado na costa sul do Brasil, à espera de uma solução diplomática ou o que seja. Esse cargueiro é parte de um conflito internacional no qual o Brasil começa a ser arrastado. A gente tem, eventualmente, o temor que a situação de grave tensão em relação ao Irã acabe virando um conflito militar e, mais ainda, aproveitei essa deixa para colocar também como pauta dessa edição do painel WW, os acordos nucleares do final da Guerra Fria, que começam agora a perder validade. O que isso significa do ponto de vista da competição, da concorrência, da disputa entre as grandes potências, aquelas que já estão armadas com artefatos nucleares até os dentes? Então, desculpem, vamos lá, a paciência de vocês. Vocês tinham medo que vocês comiam semana passada na última edição, vocês têm medo agora de uma guerra? Vamos lá apresentar os nossos convidados. Começo por Eduardo Viola, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O Viola, como é o nome de guerra dele, tem doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, foi professor visitante das universidades de Stanford, Colorado, Notre Dame e Amsterdã. O segundo participante da nossa conversa é Roberto Godoy, é meu colega jornalista, escreve para o Estadão, o Estado de São Paulo. O Roberto Godoy é considerado o maior especialista em armamentos, mas ele mesmo me pediu, eu estou falando isso porque ele que pediu, hein? Ele pediu para escrever aqui na apresentação. Ele mesmo diz que cobre a indústria da defesa e não a indústria bélica. Depois um trechinho você diz por que você tem vergonha de dizer que você cobre a indústria bélica. Você entende arma pra caramba? Sim, mas nem toda arma é para emprego bélico. Tá bom, já veio a explicação dele. E eu até interrompi aí a sequência, queria apresentar inicialmente aqui o nosso terceiro participante, é o Vinícius Vieira. Vinícius é professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele tem o doutorado pela Universidade de Oxford, além de outros títulos internacionais. Vou deixar minha cola aqui do lado e começar a conversar com o Viola. Viola, no fundo, o que torna a pauta desse programa, digamos, com um denominador comum é a questão nuclear. A grave tensão internacional em torno do Irã é o fato de um acordo que pretendeu obter do Irã limitação no desenvolvimento do seu programa nuclear, foi abandonado pelos Estados Unidos e criou uma uma enorme tensão internacional. Os outros acordos de armamento nucleares também agora estão expirando. Qual dos dois lhe causa maior preocupação? O que acontece com o Irã ou o que está acontecendo particularmente entre Rússia e Estados Unidos em relação a armamentos nucleares? É uma pergunta muito interessante. Me causa mais preocupação o que acontece entre Rússia e Estados Unidos e entre China e Estados Unidos. Ou seja, o global é muito mais profundo e nós estamos, na minha visão, em uma nova Guerra Fria, diferente do passado, agora envolve de um lado Estados Unidos e Rússia, que eram herdeiras da União Soviética, mas de outro lado Estados Unidos e China também, e envolve uma aproximação crescente entre Rússia e China. Isto é uma Guerra Fria que envolve questões geopolíticas, de fronteira, de liderança da alta tecnologia. Perto da qual você diria o Irã é até, digamos, até uma coisa... É uma coisa mais... Neste momento, ela é mais quente, mas é menos estrutural e menos perigosa, embora o risco de guerra exista. A outra é uma transformação profundíssima do sistema internacional que aconteceu nos últimos anos, tem a ver com uma dinâmica na China que foi diferente do que era previsto pelas elites americanas e ocidentais em geral. A gente volta a isso com mais detalhes, a gente separa um pouco por razões didáticas uma crise da outra, mas inicialmente Roberto Godoy, nosso especialista em indústria de defesa. Sim. A indústria de defesa deve estar feliz, então.
Olha, tem um número que eu acho que deixa bem claro o quanto essa indústria está contente com essa... quer dizer, obviamente que você jamais ouvirá de um desses... Você está falando isso com um pouco meio sorriso no rosto, que eu estou vendo que você está bem focado pela câmera, mas isso é de, digamos, o cinismo que pertence a nós, jornalistas antigos, sim, para não dizer sem velhos. dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Porque, veja só, então, há anos você não tem, desde, por causa dos acordos aos quais você se referiu, não há, você tem estoques, arsenais controlados. Certo? Você está falando de bomba atômica. Bomba atômica, armas nucleares. Tem estoques controlados e tal. Apenas a manutenção, certo? Manutenção do arsenal americano custa por ano 25 bilhões de dólares. Quem faz isso são as empresas, tá? Então, você imagine isso, tá? A manutenção, não é apenas para cuidar para que eles fiquem direitinho, tá? Então você percebe o tamanho que tem essa indústria e agora com o presidente Trump está começando, é um processo em que é uma interpretação muito própria. Primeiro que ele é muito próprio em quase tudo, né? Então, nos acordos ele simplesmente achou, olha, eu não vou mais respeitar, acabou, estou fora, fim de conversa. Tá, você está se referindo aos acordos foram assinados lá atrás, entre Reagan e Gorbachev, no final da década dos 80. Alguns deles demoraram 15 anos, tiveram 15 anos de discussões. Que estão terminando agora em agosto. E aí ele simplesmente denunciou que não quer mais saber disso e tal. Bom, o que ele vai manter? Talvez mantenha o número, essa história do estoque, 7 mil armas nucleares, por exemplo. 7 mil armas é muita coisa, tá? Porque, veja, você não considera uma arma uma ogiva. Uma arma pode ser, por exemplo, um míssil que leva 10 a cabeça dele leva 10 bombas, né? Então, é por aí. E ele agora iniciou um programa que já está em andamento, não é que ele pretende fazer, não, já tem dinheiro em cima, as empresas já estão trabalhando, que é a substituição. Nada impede que você troque, o número é aquele, mas você pode trocar uma bomba velha por uma bomba nova, mais eficiente, com maior poder de destruição. O argumento é que elas serão mais precisas, portanto terão uma destruição limitada. Com uma arma nuclear com destruição limitada, impossível. Vinícius, você vê a primeira rodada de intervenções no programa em cima dessa pergunta, afinal de contas, qual é a tensão internacional que causa aos senhores especialistas as maiores dores de cabeça? O Viola inicialmente pondera, olha, o Irã não é brincadeira, mas perto da situação geopolítica parece menor. O Roberto Godoy, provocado por mim, diz assim, a indústria da defesa está feliz. A rodada que vem por aí promete muita verba, não só para fazer sistemas novos, mas para substituir os velhos. Qual é a sua avaliação dessas duas crises e a ligação entre elas? A crise do vencimento do prazo dos acordos de desarmamento e a crise causada pelo abandono por parte dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Bem, William, eu vejo isso muito mais como uma mudança estrutural na linha do professor Viola, só que com um adendo, não vejo necessariamente uma nova Guerra Fria, pelo menos uma Guerra Fria bipolar. Como o professor Viola citou, nós já citamos aqui com o Godoy, nós temos Estados Unidos, Rússia e China. Os países que podem decidir o jogo, além da aliança crescente entre Rússia e China, são chamados, aquilo que nós chamamos em teoria de relações internacionais, os estados pivô. São grandes líderes, em tese, regionais. O Brasil, inclusive, Turquia, por exemplo, menor escala África do Sul, certamente Índia. Então, dependendo de como esses países se posicionarem, nós podemos ter essa crise estrutural dada aí pelo fim do acordo Rússia e Estados Unidos mais grave, mas acho que a questão do Irã pode sim despertar mais tensões no curto prazo e envolve claramente essa mudança estrutural. O Irã não teria, vamos dizer, peito, não teria força para fazer o que está fazendo hoje, renunciando e voltando a enriquecer o urânio, sem essa multipolaridade aí crescente, não essa bipolaridade, que aí sim seria uma nova Guerra Fria. Vamos pegar agora cada um desses temas. Em si, eles mereceriam, eu acho, isso um pouco a minha
biografia profissional, fui correspondente tantos anos, tenho um apego tão forte a assuntos que envolvem relações internacionais, daria para fazer uma sequência de painéis, cada um dessas crises, mas aqui a gente vai ter que condensar e vou começar a falar a do Irã, Viola. Alguns dizem, melhor um acordo com o Irã do que nenhum acordo com o Irã. Trump assumiu a posição que era melhor não ter nenhum acordo com o Irã, que essa seria a forma que ele, presidente dos Estados Unidos, a principal superpotência do planeta, encontrou de obrigar um país que tem grande importância regional a se comportar de acordo com as regras que Trump acha que devem ser respeitadas, ou seja, esse país não teria por que levar adiante o programa nuclear que levava. Trump está conseguindo o que ele quer? Em parte está conseguindo, porque uma questão muito importante é que as sanções têm provocado impacto muito forte sobre o Irã, e particularmente mais ainda se consideramos as expectativas que havia durante a presidência de Obama sobre como Irã e a economia iraniana se reintroduziria com força na economia globalizada, modernização de toda a indústria de petróleo, petroquímica, digamos, tá? Expectativa de prosperidade econômica da vasta classe média iraniana, que está muito reprimida e que historicamente tem muita simpatia com o estilo de vida ocidental. Parece que agora isso está se erodindo rapidamente. Então, desse ponto de vista, o regime iraniano sofreu um golpe significativo no seu poder material. Ao mesmo tempo, a realidade é que esse regime tem uma boa capacidade de cálculo respeito de que a possibilidade de uma guerra, dos Estados Unidos envolver-se em uma guerra em Irã, é algo muito negativo para os Estados Unidos e para o próprio Trump, que não quer saber mais de guerras. Do ponto de vista estrutural da grande geopolítica, uma guerra americana no Irã seria extraordinariamente favorável para a China, por exemplo, e mesmo para a Rússia. Então, seria um novo comprometimento no Oriente Médio de uma escala mais difícil ainda do que foi Iraque, digamos, tá certo? E isso é algo que está no cálculo da liderança iraniana, digamos, os limites das possibilidades de guerra por parte dos Estados Unidos. Outra coisa é Israel, tá? Para Israel... Eu vou entrar nisso aí, porque senão a gente vai confundir um pouco a cabeça do nosso público. Eu sou obrigado a reconhecer que os fatores que vão formando essa equação são cada um deles em si uma situação bastante peculiar. Você já abordou a questão de Israel e do equilíbrio regional. Você ia provavelmente falar da Arábia Saudita, quando você falou da modernização da indústria do petróleo do Irã, você se referiu à centralidade do Irã naquela região e como que cada um desses aspectos se relaciona com outros. Agora nós estamos no meio disso, né, Roberto Godoy? Exatamente. Nós temos um navio iraniano na costa brasileira que não tem como prosseguir viagem porque lhe falta combustível. E ele não obtém esse combustível porque a Petrobras, que opera na Bolsa Americana, não quer sofrer as sanções dos Estados Unidos. Exato. O que esse fato significa para a diplomacia e para a situação de defesa brasileira? Bom, para a diplomacia é realmente uma situação muito delicada. Veja, o governo americano já deixou claro, não especificamente para o Brasil, mas deixou claro que o apoio, né, uma eventual, será sempre interpretado como uma quebra das sanções e, portanto, implicará represálias ou, enfim, problemas. Né? Só para ilustrar para o público, a ferramenta, a sanção americana, é a mais severa jamais aplicada que eu me lembro em relações internacionais antes de alguém entrar em guerra com o outro. É verdade. Ela diz o seguinte, olha aqui, se você ajudar o Irã de qualquer maneira, você entra na minha lista daqueles que não poderão fazer parte do sistema do dólar. Seria o que ameaçaria a Petrobras. E é o que... Agora, curiosamente, os americanos têm uma série de waivers, como eles dizem, uma série de, digamos, ok, você não precisa cumprir essas obrigações que não aplicaram ainda ao Brasil. Seria o caso do Brasil pedir? Eu acho que sim. Nesse momento, sim, porque o Brasil tem um bom argumento para isso, que o navio está transportando milho, comida. As sanções não atingem esse tipo de coisa, por questões humanitárias, suprimentos médicos, alimentos. Então, tem um bom argumento para isso. E tem empresas
outras que não sejam a Petrobras que podem fornecer o tal combustível especial. Tá? É combustível de navio, não é? Nada. Mas é um combustível, é um combustível. Esse navio é muito novo, muito novo. Ele tem meses tem poucos meses de uso. É um gigante. E ele usa um tipo de combustível que não é incomum, tanto que a Petrobras abastece normalmente navios que usam esse combustível. Mas ele não é também da bomba de gasolina. Então, ele precisaria realmente de... Agora, ele tem... há empresas alternativas. Os advogados de defesa da empresa pediram à Petrobras que liste quais são as outras empresas, porque estas outras empresas, por não terem a condição de estatais, podem fornecer esse combustível. Vão ter que achar um chinês aí. Vinícius, o Brasil tem, desde o início do ano, desde o início do governo Jair Bolsonaro, uma postura clara de se alinhar à política externa americana, salvo alguns problemas. Estamos exatamente no meio desse processo, né? Tanto pela nomeação, ou a pretendida nomeação do filho do presidente como embaixador brasileiro em Washington, como por uma série de, digamos, declarações públicas do atual presidente. Que riscos o Brasil se submete ao, digamos, neste momento em que uma decisão tem que ser tomada, esse navio fica parado lá e vai apodrecer lá ancorado, ou o Brasil desafia sanções americanas e age no que considera que deveria fazer? O mais adequado seria o Brasil satisfazer seus próprios interesses. E o nosso interesse no cenário mundial, mais que geopolítico, é um interesse econômico, de gerar saldos na nossa balança comercial. O Irã é um dos maiores compradores dos nossos produtos agrícolas. Portanto, caberia aplicar esse waiver, né, solicitar ao governo americano indicação de que se trata de uma exceção humanitária prevista, pelo que os analistas aí estão dizendo, em relação às próprias sanções impostas por Washington, e resolveria o problema. Não significaria de hipótese alguma uma ruptura, ao meu ver, com Trump. Mas o governo, que tanto adora criticar a ideologia que existia nos anos PT, em relação à nossa política externa, está fazendo novamente uma política externa extremamente ideológica, só que no sinal oposto. O Bolsonaro acho que só vai mudar essa posição talvez nas próximas eleições, inclusive municipais, se o seu partido for mal nas regiões que lhe deram a vitória, que são as regiões do agronegócio. Estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, todo o nosso grande cinturão aí do agronegócio votou em peso no presidente e certamente vai responder nas urnas. E até aqui impediu a transferência na Embaixada Brasileira. Impediu, já foram bem sucedidos nesse aspecto. Por entender o que danos isso causaria. Algo interessante a perceber nesse jogo doméstico, William, é se o nome do Eduardo será de fato aprovado pelo Senado. Se o pessoal do agronegócio for inteligente, deve pressionar os senadores de seus estados, desses estados agrários, para vetar essa nomeação no plenário. Bom, isso aí a gente vai ver, vamos deixar em primeiro lugar, ver a indicação, daí a gente vai. Eu queria voltar à questão do Irã e as implicações para o Brasil. Viola, quando a gente olha para o acordo nuclear, que as grandes potências delas fazem parte desse é um dos últimos grandes, acho, acordos multilaterais de grandes potências em relação a uma potência regional que eu me lembre. Sim. Que nós tivemos a China, a Rússia, a Alemanha, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, que é um organismo da ONU, envolvidos nesse acordo com o Irã, que foi firmado em 2015. O que o Irã faz? Ele desenvolve um sistema de centrifugação, pelo qual se enriquece os isótopos do urânio, se chega ao material físsil de uma bomba, que é exatamente a mesma coisa que o Brasil aprendeu a fazer e desenvolveu em Iperó, que o programa de propulsão naval da Marinha Brasileira é através de uma tecnologia nuclear idêntica praticamente à que o Irã está fazendo. Seria interesse do Brasil manter em funcionamento um acordo internacional como esse do Irã, pelo qual o Irã está autorizado a manter a sua tecnologia? Ou seria interesse do Brasil deixar as coisas se arrebentarem? Não, evidentemente que, digamos, seja, do ponto de vista das características do Brasil como uma sociedade, digamos, que num viés militarista limitadíssimo, digamos, aí demais,
em qualquer situação de conflito do mundo, o interesse do Brasil é o interesse de funcionamento mais pacífico, o mais pacífico possível do mundo. Ou seja, melhor ter um acordo no lugar. É melhor, claro. E além disso, tem essa outra questão, digamos, ou seja, que é polêmica de todas maneiras, sobre, digamos, por exemplo, a ratificação, protocolo adicional, até onde o Brasil deveria assumir inspeções intrusivas. Só traduzindo, quando você fala protocolo adicional, você se refere a um instrumento dentro do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares que permite inspeções bastante intrusivas em países que não têm a bomba, mas têm a tecnologia, talvez, para chegar à bomba. Em relação a isso, a posição do governo brasileiro tem sido sempre de não aderir e evitar inspeções intrusivas. Eu duvido se essa é a posição que melhor responde ao interesse nacional brasileiro. Mas, em todo caso, considerando essa trajetória, digamos, ou seja, é evidente que a melhor posição para o Brasil não é a de Trump, digamos, senão é a das outras potências que se mantém ainda. Talvez o Reino Unido tenda a mudar agora, digamos, tá? Mas que todas as outras se mantenham a favor desse acordo plurilateral. Godoy, eu vou chamar o intervalo para não interromper teu raciocínio. A pergunta é a seguinte: há outro aspecto aí no acordo com o Irã, ou não acordo com o Irã, que afeta o Brasil, que é a tecnologia de mísseis. Nós estamos agora, com esse novo governo, altamente empenhados em desenvolver essas tecnologias. A pergunta que eu lhe farei é a seguinte: o que essa crise incentiva ou dificulta o desenvolvimento do programa espacial brasileiro, particularmente na questão de mísseis? A gente volta daqui um instantinho, pessoal. Boa sorte. Mais conforto em todos os voos. Às vezes, é tudo o que você precisa antes de fechar o negócio. Nova Gol. Novos tempos no ar. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, você tem orientação por telefone 24 horas por dia. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Pessoal, bem-vindos de volta ao painel WW. Godoy, no primeiro bloco a gente falou da situação geopolítica maior, aí começamos a falar da tensão em torno do abandono do acordo nuclear que limitava o programa iraniano. E aí estamos vendo o Brasil nessa situação. O Brasil está muito empolgado, temos agora a assinatura do acordo para a utilização da base de Alcântara. Isso nos obrigou a aderir a algumas salvaguardas em relação ao desenvolvimento de tecnologias de mísseis. No que essa presente situação internacional afeta os nossos planos brasileiros antigos e que agora o pessoal com o governo Bolsonaro se sente incentivado, sabe que é um governo que está dando às Forças Armadas esse respaldo de levar adiante programas desse tipo, como mísseis, por exemplo. É verdade. Veja, voltando um pouquinho, até o final dos anos, até meados dos anos 80, a decisão foi tomada em 1990, a decisão final, né? Mas até meados dos anos 80, o Brasil tinha um programa secreto, paralelo, cujo objetivo era desenvolver uma capacidade nuclear militar, né? Os três, então, ministérios militares partilhavam, né? Quer dizer, cada um deles cuidava de um viés e isso avançava à revelia, de certa forma até do próprio governo, né? Era uma coisa meio subterrânea e também não era nem em paralelo, era num sentido completamente diferente do falecido acordo com a Alemanha, que se revelou medíocre como transferidor de tecnologia, que era o que se pretendia naquele momento. Com isso, esse programa avançou significativamente. Uma das coisas, ele teve dois vieses muito bem sucedidos. Um deles foi o da construção, o domínio do ciclo do urânio, ou seja, o que acontece a partir do momento que você pega o urânio e ele sai lá na frente, urânio enriquecido,
E aí, dependendo do quanto você enriquece para energia elétrica, para aplicações científicas ou para bomba, mais ou menos na faixa de 3 a 5%, 20% e acima de 90%. No caso brasileiro, há um certo cuidado, enorme cuidado, porque a tecnologia das nossas centrífugas é muito boa. Enfim, é uma daquelas coisas assim, talento, cabeça, além da capacidade. É um grande feito de metalurgia, no caso. As ultracentrífugas, para quem gosta de Fórmula 1, as pessoas sabem a quantos 1000 giros um motor de Fórmula 1, que é o, digamos, motor a pistão dos mais rápidos do mundo, gira, digamos, 15, 16 mil giros por minuto. Uma ultracentrífuga pode girar mais de 43 mil rotações por minuto. 43 então, se ela sair um pouquinho do eixo, ela explode. Aliás, E o que o Brasil conseguiu foi um feito de... A Marinha, no caso, né? Sim, um feito de metalurgia espantoso. E usa o princípio da repulsão magnética, então ele não tem atrito. Né? As primeiras centrífugas, já está na quinta geração, as primeiras ainda estão funcionando, foram atualizadas, né? São permanentemente atualizadas, funcionando e produzindo. Então, e a gente tem uma coisa que, obviamente, nenhuma autoridade vai admitir, mas eu sei que é correto, que é o seguinte: a gente tem um pulo do gato que enriquecer a mais, no nosso caso, é só uma questão de abrir a torneira, digamos assim. Você aumenta o fluxo. Não tem que fazer uma porção de operações, como, por exemplo, o próprio Irã tem que fazer isso. Então, é uma questão de deu certo. Tá? A outra vertente foi a questão dos veículos lançadores, e atrás dos quais você tinha o próprio comando aeroespacial do CTA de São José dos Campos. Numa das suas salas tinha um painel muito grande numa parede, nessa época, em que você tinha as sondas espaciais científicas para lançar satélites eventualmente, no futuro, naquela época no futuro e tal, e atrás delas uma sombra. A cada um deles correspondia uma versão militar. Né? Obviamente isso desapareceu há muito tempo, até pela inoportunidade, né? Uma coisa assim, inadequação, e o programa continuou de alguma maneira avançando. Parou, digamos, não é bem que parou, mas desacelerou muito na época daquele terrível acidente, não me lembro o ano, aquele terrível acidente. Fizemos o acordo com a Ucrânia. Em Alcântara. Foi em 2003. 3 ou 4. Então, desde então, essa área diminuiu. Acontece que o conhecimento acumulado, boa parte dele já vinha sendo desenvolvido, pesquisado pela iniciativa privada. As empresas ligadas ao setor, que no mundo são chamadas de missile houses, né? Elas continuaram investindo nisso. E a gente hoje tem pelo menos 2 mísseis muito bem sucedidos. Um deles é um míssil de cruzeiro com alcance de 300 quilômetros. Parece pouco, não é pouco, é bastante razoável, mas está exatamente dentro do limite do acordo de não proliferação de tecnologia de mísseis do qual o Brasil é signatário. O que significa isso? Se você quiser, você lança ele para 600 quilômetros, para 800 quilômetros. É uma questão, se você faz uma coisa, eu acho que o público nos agradece essa oportunidade que a gente tem de explorar os seus conhecimentos da indústria de defesa. Mas eu volto à questão, Godoy, como que essa atual situação internacional afeta ou não os planos brasileiros de levar adiante isto, ao que você acabou de se referir? Você diz, o Brasil está limitado por um acordo internacional, um acordo esse que é o Missile Technology Control Regime. Foi muito, digamos, polêmico entre os oficiais brasileiros se a gente devia aderir a isso ou não, assim como aderir ao Tratado de Não Proliferação. Acabamos aderindo porque achávamos que era melhor aderir e ter algum acesso à tecnologia do que ser um pária. É verdade. O que isso muda na maneira de pensar no Brasil agora? Olha, eu acho que não muda, formalmente não muda nada, porque a limitação é imposta nós é que nos impusemos a aceitar os 300 quilômetros. Poderíamos, esse míssil, por exemplo, o míssil de cruzeiro da Avibraz Aeroespacial, que é o AVM-300, que tem o tal alcance de 300 quilômetros, ele pode ter um alcance muito maior, você pode fazer com que ele tenha um alcance maior. A tecnologia foi desenvolvida nesse sentido, ela não está limitada a permitir que se façam mísseis com 300 quilômetros de alcance, ponto, não. Você pode fazer o tamanho que você quiser, com o alcance que você quiser, óbvio, não estou me referindo a mísseis intercontinentais ou de longuíssimo alcance, mas mísseis táticos com maior alcance do que 300 quilômetros, sim. Tá? O outro
É um míssil antinavio, mas que na verdade é muito expandido. Você pode, antinavio por definição, mas você pode, nada impede que você use de um navio de uma plataforma embarcada atingir uma cidade litorânea ou uma instalação numa determinada posição, essa coisa toda, que passou há 2 semanas, fez o seu 3º teste muito bem sucedido. E já tem um alcance na faixa de 200 quilômetros, que é o que ele precisa nesse momento, mas ele pode ser aumentado. Capacidade a carga explosiva que ele leva, os dois, qualquer dos dois leva em torno de 300 quilos, entre 150 e 300, dependendo da configuração, entre 150 quilos e 300 quilos de autoexplosivo. O que é esse autoexplosivo? Multiplica por 6 a capacidade de destruição. Deixa eu vir de novo para a questão política, e para a questão política internacional, colocar você, eu não sei, eu sou um pouco fascinado por essas coisas militares e tal, ficou ouvindo o Robertão Godoy falar há bastante tempo. Não sei se o público é tão, mas eu tenho certeza que o público do painel WW tem um foco muito forte em política, e se pergunta nesse momento o seguinte: se estamos, como disse o Viola logo no começo do programa, diante de uma situação geopolítica, digamos, perigosa, periclitante. Temos uma crise associada ao Irã, do qual o Brasil acabou fazendo parte. Ninguém podia prever isso, para um navio iraniano ali, nos faz parte dessa crise. Ao mesmo tempo, o Brasil tem particularmente nos últimos 2, 3 anos, se orientado a ser um país capaz de ter acesso a tecnologias sensitivas, sobretudo a essas a qual o Roberto Godoy se refere. No que essa crise internacional facilita ou dificulta, isto que é um anseio antiquíssimo de quem pensa nas posições estratégicas brasileiras, de ter acesso a tecnologias como essas de mísseis, que são chamadas dual use. Você pode lançar um satélite de comunicação, você pode usar aquilo como um míssil vetor de um... Mesmo a nuclear. Mesmo a nuclear. Agora, a Agência Internacional acabou de publicar um estudo mostrando que num processo de 100 etapas, até entre 89 e 92, entre os níveis 89 e 92, você segue rigorosamente a mesma trajetória para um programa civil. E depois que sai para o militar. Quando está lá na ponta, que sai para o militar. Politicamente, o que isso quer dizer, esse cenário para esses planos do Brasil? É um cenário, num primeiro momento, positivo, porque reduz os custos de você renunciar a um tratado. Não digo agora, mas sendo, vamos dizer, realista, daqui a alguns anos talvez os custos externos de renunciarmos, se quisermos, ao NPT, ao Non-Proliferation Treaty, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, talvez não sejam tão altos quanto eram, vamos dizer, há 10, 20 anos, quando todo mundo acreditava que a globalização econômica daria conta dessas tensões geopolíticas que são históricas. Enfim, a regra no mundo é a regra realista, a regra de luta pela sobrevivência dos estados e maximização do poder. Estamos de volta ao normal das relações internacionais. Por outro lado, temos ônus que são consideráveis e devem ser debatidos internamente. Qual é esse ônus? Expor o Brasil, eventualmente, primeiro a inimigos estatais e a inimigos, sobretudo, não estatais. Permita-me voltar à questão do Irã, não completei o raciocínio, acabou se perdendo na minha fala, mas se nós estivermos muito alinhados aos Estados Unidos, o governo tem que considerar seriamente, junto com as nossas autoridades militares, junto com a nossa diplomacia, os riscos de expor o Brasil a grupos terroristas, que são bancados pelo Irã, particularmente o Hezbollah. O Brasil se tornaria um alvo fácil. Não tenho contatos com as autoridades de defesa, mas sabe-se a boca miúda que isso é um assunto que preocupa. Espero que isso esteja aí nos cálculos desse alinhamento em relação aos Estados Unidos. Essa é uma boa questão, não é secundária, né? Mexe com a segurança de todos nós, e provavelmente também é uma pergunta que as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa começam a se fazer. Em que medida o Brasil se torna ou não se torna parte, no sentido de ser alvo, quando se apresenta esta situação agora da situação do Irã? Não, eu acho que não chega a isso, considerando a questão do navio, tá? Isso é uma questão, digamos, ou seja, Irã tem, digamos, um tipo de problemática, digamos, ou seja, onde operar como defensivamente e impor custos, digamos,
para vários outros países e por várias questões muito mais graves que a do... Quando você fala em porcus, você está dizendo, eu lhe causo também muita dor, em retribuição à dor que você está me causando. Claro, exatamente. Então me parece que eu não... Claro, a questão de atentados terroristas por grupos não estatais está sempre presente em todo o mundo. Isso não tem como. Mas eu não associaria... O Brasil seria alvo hoje? Não, eu acho que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Mas sempre é possível e é fundamental estar alerta. Tá? Mas o Brasil está, de todas maneiras, não é um país em uma posição central no mundo. Em nenhum dos conflitos do mundo, Brasil é um país central, digamos. Ou seja, então, eu nesse sentido, digamos, eu vejo muito mais que, inclusive, toda esta situação de nova Guerra Fria e uma eventual aproximação, não estou falando de uma aproximação com Trump, que esse é o problema de Bolsonaro especificamente, mas melhores relações com os Estados Unidos, econômicas, políticas e militares, favorece o interesse nacional do Brasil, e não relações, porque, em última instância, essa nova Guerra Fria envolve uma democracia com problemas e com um líder que não acredita muito na democracia neste momento, que é Estados Unidos, e dois, autocracias. Uma que é um novo totalitarismo baseado na inteligência artificial, que é China, e a Rússia, que não está muito longe disso. Então, qual é o lugar do Brasil no mundo, do ponto de vista de valores? É óbvio que é mais próximo dos Estados Unidos, mas isso, agora, próximo de Trump, é outra história. Eu quero discordar um pouco do professor Viola, porque eu acho que, do ponto de vista doutrinário, não tem país central para o terror, importa o terror. Então, um atentado no Rio, um atentado em Nova York, um atentado em Bangkok tem um impacto, do ponto de vista do ato em si, igualmente forte. Né? Até agora, o Brasil realmente não estava dentro das prioridades dos movimentos, eu acho que ainda não está, tá? Dentro das prioridades dos movimentos. Mas vamos olhar para o grande tabuleiro dessa história. O que aconteceu com o Estado Islâmico? Não diria destroçado, mas muito debilitado. Depois da Síria, ele migrou para a Líbia. O comando hoje está todo na Líbia e tal, esse negócio todo. Bem, portanto, ele atua mais forte, voltou a atuar mais fortemente com as suas a capilarização ou movimentos de apoio e tal na África. Onde é que o Brasil está nesse momento? Treinando. Há um grupo de elite brasileiro formado por mais ou menos 13 homens, 13 oficiais das 3 forças, com uma especialização em guerra de selva, treinando uma brigada da força de paz da ONU no Congo, exatamente na região onde o enfrentamento é feito com grupos terroristas que se infiltraram lá, a partir de outros países, de outras nações, inclusive algumas até razoavelmente distantes, como por exemplo o Boko Haram, que veio lá de cima e tal, esse negócio todo. O Brasil está treinando a tropa que faz o enfrentamento, já é um protagonismo além... Poderia ser alvo de uma retaliação. Além disso, você tem outras situações do mesmo tipo com mais ou menos 10 países onde a gente tem assessores, não num trabalho tão próximo, tão prático, tão efetivo, tão substantivo, mas também presentes ali. Eu acho que isso pode implicar algum tipo de situação. E agora essa situação com o Irã. Vinícius, eu vou indo para o intervalo e o terceiro segmento aí eu queria dedicá-lo a essa questão mais abrangente, geopolítica, dos acordos que até aqui limitaram ou, de certa forma, mantiveram um equilíbrio ali no papel do ponto de vista do armamento nuclear e o impacto que isso tem nas relações internacionais e o Brasil em particular. É daqui um instantinho, a gente já volta. Internet para todos os destinos. Às vezes, é tudo o que você precisa para repassar uma boa notícia. Nova Gol, novos tempos no ar.
Bem-vindos de volta ao painel WW Vinícius. Conforme prometido ao final do último bloco, vamos ver se nesse terceiro segmento a gente pega mais essa situação mais abrangente. Quando a gente pensa na Guerra Fria, a gente pensa num princípio que aparentemente, de acordo com os historiadores, é o princípio que manteve a sobrevivência do planeta. O princípio é o seguinte: se você me atacar, a minha retribuição é imediata e não vale a pena você me atacar, porque você vai ser destruído da mesma maneira. Bom, os especialistas hoje, o último a falar sobre isso, é um dos mais antigos, inclusive, o Henry Kissinger, dizem que há duas coisas que mudaram radicalmente essa forma de entender o equilíbrio do medo. Uma, os artefatos hipersônicos, que reduzem de tal maneira o tempo de aviso prévio para a chegada de uma bomba, e segundo, a inteligência artificial. O que estão sugerindo é que o terror da Guerra Fria que a gente viu é brincadeira, perto do terror da Guerra Fria que a gente vai existir. É isso? De fato, toda a ruptura tecnológica traz novos desafios para a política internacional. A própria Guerra Fria talvez não teria tido a configuração que teve se não fosse claramente ali o surgimento de armas nucleares. Inteligência artificial pode impactar esse jogo? É uma resposta muito simples, sim, pode. A questão é como você buscar essas tecnologias para eventualmente se proteger, ainda mais no caso do Brasil, que é um país extremamente, talvez o Godoy corrija-me, desfasado nessa questão militar. Então, caberia, seguindo o raciocínio do professor Viola, buscar alianças internacionais, só que não vejo um lugar do Brasil nesse novo cenário, naturalmente sendo alinhado aos Estados Unidos, sobretudo Trump. Nós estamos esquecendo de um ator importantíssimo aqui, inclusive do ponto de vista militar, que é a Europa. A Europa buscando também independência em relação à própria OTAN, e a OTAN aí talvez se complicando daqui 10 anos, sempre tem esse debate, até um colega meu em Oxford escreveu todo um doutorado, por que a OTAN existe, por que ela continua depois da Guerra Fria. Ninguém tem certeza se ela vai existir daqui 10 anos por conta dessa crescente configuração. Mais do que a tecnologia, portanto, essas alianças políticas e como esses, diríamos, nós falamos de 3 atores aqui, Estados Unidos, China e Rússia, mas como a Europa também vai se situar nesse contexto, principalmente do ponto de vista militar, formando o seu próprio exército, será extremamente importante e determinará, ao meu ver, em última instância, mais que os desenvolvimentos tecnológicos, o futuro aí da estabilidade ou instabilidade mundial. Estabilidade ou instabilidade, Viola? Essa é uma grande questão para todo mundo que se debruça sobre assuntos de relações internacionais. Os mísseis hipersônicos e a inteligência artificial tornam absolutamente impensável o tipo de equilíbrio que se encontrou político para que a última Guerra Fria não tivesse virado uma guerra quente? Não, não é impensável, é mais difícil e é novo, é um desafio novo. Inclusive, do ponto de vista da tecnologia, da densidade, da aceleração exponencial de tecnologias disruptivas, das quais a inteligência artificial, ou a grande família da inteligência artificial é o carro-chefe, digamos, tá certo? Desse ponto de vista, é algo muito mais gigantesco do que foram as armas nucleares. E realmente nós estamos, por exemplo, toda a questão de estabelecer a confiança mútua e as regras de jogo, por exemplo, do engajamento no espaço, deployment de armas espaciais, as regras do jogo do engajamento na guerra cibernética, que de baixa intensidade, nós estamos já vivendo em guerra cibernética de baixa intensidade. Esse processo, nesse sentido, estamos num período parecido ao que foi entre 1947 e 1962, a crise cubana, onde, vamos dizer, não existia, era um período, digamos assim, totalmente desregulado do desenvolvimento das armas nucleares e o perigo da catástrofe era muito alto. Eu acho, de todas maneiras, que o aprendizado durante a Guerra Fria foi fundamental de como construir confiança e como evitar uma guerra nuclear em várias, seja intencionalmente ou por acidente. Eu acho que, do ponto de vista de China, é uma potência ascendente. Desse ponto de vista, China tem interesse em estabelecer regras de engajamento racionais e previsíveis com os Estados Unidos. É muito diferente Putin e a Rússia de Putin.
porque eles são uma potência declinante e, além disso, percebe a vitória americana na Guerra Fria, em parte, é por haver havido previsibilidade demais, ou seja, a previsibilidade desenvolvida pelos tratados, na visão da elite russa, teria favorecido a vitória americana na Guerra Fria. E por isso que o comportamento de Putin e da elite russa agora é não ter previsibilidade, muito mais risco, porque claramente está em uma situação de inferioridade frente aos Estados Unidos. É um quadro, então, bastante complexo, mas eu acho que as condições da sociedade, digamos, o mundo, as elites dos países dominantes e demais, têm todas as condições e tem um interesse decisivo de sobrevivência para estabelecer, acordar regras que são de uma sutileza muito superior e sofisticação muito superior ao que era no período das armas nucleares da Guerra Fria. O que o Viola fez para o nosso público, Roberto Godoy, basicamente foi o seguinte: se vocês acham que a situação do equilíbrio entre potências armadas até os dentes na saída da Segunda Guerra Mundial era algo complicado e que quase nos levou na crise dos mísseis cubana de 62 realmente a uma troca de mísseis nucleares, isso é bobagem perto da situação que a gente vive hoje, onde não só nós temos polos, um desafiando o outro, mas nós temos o que você se referiu, tecnologias disruptivas que mudam a maneira como as pessoas pensam. Agora, colocando a bola no chão. Um dos últimos seminários dos quais eu participei, organizado pelo nosso Ministério da Defesa, teve pela primeira vez a participação da principal indústria bélica da China. E eles nos ofereceram, com todas as letras, acesso ao que eles estão desenvolvendo, os chineses, em termos de inteligência artificial para emprego militar. Isso interessa ao Brasil? Interessa muito, porque é uma maneira de queimar etapas. Ou é um truque, dos chineses para deixar a gente meio mole? Eu acho que não, porque a gente certamente não tem a capacidade de desenvolver num curto prazo, uma capacidade nem próxima da que a China já adquiriu e opera. Mas a gente tem a capacidade de avaliar. Então, eu tenho a impressão que não é uma coisa de você dar espelhinho para índio, entendeu? Realmente, se eles nos oferecerem os espelhinhos, a gente vai saber que é isso e aí obrigado por nada, né? Agora, eu acho que, além disso, nesse concerto todo, a gente tem que pensar no seguinte: nós estávamos falando aqui da Estados Unidos, Rússia, China. Europa, o Vinícius lembrou. Aí temos a Europa ali com as potências nucleares, Reino Unido e França, né? Sim. Mas você tem os periféricos: Índia, Paquistão. Israel, Coreia do Norte, bem lembrado, Coreia do Norte, e um protagonista novo, não é tão novo assim, mas um protagonista que tem uma coisa que não leva desaforo para casa, que é uma coisa chamada dinheiro, né? Que é a Arábia Saudita. Há um ano, cerca de um ano, fechou um acordo com os Estados Unidos por o maior acordo de venda de armas de toda a história, 110 bilhões de dólares. Coincidente com o assassinato do jornalista saudita. Certo? 110 bilhões de dólares em armas. Está tendo algum problema? Está tendo problema no Congresso, está limitado a 40, mas é 40 bilhões, William, 40 bilhões de dólares. O problema da Arábia Saudita é ter gente para operar toda essa Exatamente. E agora, o que eles fizeram? Trouxeram da China, eles já haviam comprado anteriormente uma força significativa, compraram à força, quer dizer, os mísseis, as ogivas, os sistemas de controle e tal, mísseis de médio alcance, 3 mil quilômetros, ou seja, capaz de cobrir qualquer alvo na região, né? E instalaram, criaram eles são craques em fazer isso, eles têm cidades militares. Então, numa das cidades militares, uma coisa toda futurista, subterrânea e tal, uma coisa assim, no meio do deserto, funciona o comando, e agora eles estão compraram um pacote chinês para desenvolver mísseis próprios, essa coisa toda, e assumindo claramente. Então, nós estamos nos sentindo ameaçados aqui, em volta, países que têm capacidade. É o Irã. Irã, Israel, em certa medida, né? Então, enfim, estão investindo nisso. Então, você percebe que
o leque está mais amplo, porque aí você tem que pensar numa coisa mais assustadora, o efeito multiplicador disso. Há pouco tempo, você lembra disso, o Khan, lá do Paquistão, foi flagrado vendendo tecnologia militar. Você está falando do engenheiro que permitiu os programas nucleares da Líbia, por exemplo, da Coreia do Norte, por exemplo. Dizer, então, sabe, agora, veja, é um sujeito tão importante, é tão estratégico, o que aconteceu? Foi preso, é mantido numa espécie de prisão domiciliar, mas a ideia é que o país precisa do conhecimento que ele é capaz de produzir. Vinícius, no fundo, nós estamos chegando já lá no segmento derradeiro do programa. No fundo, quando a gente considera todos esses elementos, nós estamos tratando de duas coisas que estão trabalhando juntas para tornar o mundo menos previsível e, na minha avaliação, isso é uma opinião muito pessoal minha, mais perigoso do que foi 30, 40 anos atrás. Nós estamos falando de tecnologias disruptivas e de uma situação internacional que começa a se fragmentar. Nós fizemos várias referências à oposição do Brasil em tudo isso, vai ser obrigado, mais cedo ou mais tarde, a ter que assumir eventualmente um lado nessa, todo mundo brinca dizendo, luta de elefantes entre a China e os Estados Unidos de uma forma, tem que se modernizar, não tem recursos para se modernizar, tem um enorme território difícil de ser defendido, que o crime organizado que nos conta essa história. Nessa situação internacional, o Brasil está, por conta das suas vulnerabilidades e fragilidades, condenado a ser o que ele hoje é, um ator de terceiro nível? Depende de como nós jogarmos esse jogo. Permita-me fazer uma referência histórica. Nós temos aqui uma situação, eu diria assim, não análoga, muito parecida ao entreguerras em alguma medida, em que nós tínhamos uma potência claramente declinante, Reino Unido à época, tínhamos... O entreguerras, você está se referindo entre a Primeira e a Segunda Guerra, exatamente. Os 20 anos ali complicadíssimos, em que talvez as incertezas fossem até maiores que hoje, porque as pessoas não tinham informação em tempo real. Então imagine você viver num cenário como aquele. Talvez fosse mais complicado que hoje, só um pensamento aí para os nossos espectadores. Nós temos, naquela época, o Brasil tentando jogar, principalmente depois da crise de 29, com os dois principais lados ali daquela questão. A Alemanha nazista e Estados Unidos, junto com seus aliados tradicionais. O Brasil demorou a se decidir naquela época, ele só se decide depois que a Alemanha nos ataca navios brasileiros. E foi o único país sul-americano a ter soldados no campo de batalha na Europa. Aí é quando, de fato, nós entramos em ação. Então, de fato, não obstante essa filiação ocidental, esse, no fim das contas, talvez maior alinhamento com os Estados Unidos pela questão de estarmos no hemisfério ocidental, essa questão geopolítica, nós jogamos com os dois lados muito bem e, no fim, só entramos do lado americano, claro que houve a questão do ataque aliado americano, em troca de concessões muito fortes. Então, qual a jogada do Brasil nesse contexto? Barganhar o máximo possível dos dois lados, talvez trazendo para si tecnologias chinesas, mas sem, claramente, romper os laços que nos unem aos Estados Unidos, independentemente do governo de plantão. É o que a situação atual, que eu caracterizei, não sei se você se associa à minha forma de caracterizar, que eu caracterizo a situação internacional hoje como ultra perigosa, volátil, imprevisível. É isso que ela nos impõe, Viola, o Brasil manter todas as suas opções abertas, ou ela nos impõe, diante das nossas vulnerabilidades, a gente de uma forma ou de outra ser caminhado a se associar a um dos grandes? Eu acho que eu discordo de Vinícius no seguinte sentido. Primeiro, é muito diferente da década de 30. Na década de 30, o Brasil era uma sociedade profundamente autoritária, digamos, uma sociedade de elites, onde tinha momentos de democracia oligárquica, chamemos assim. Hoje, o Brasil é uma sociedade democrática de massas, tá certo? Com uma democracia de baixa qualidade, instituições que não têm problemas significativos, mas que há um pluralismo institucional significativo. E a ideia democrática tem adesão importante na sociedade, embora tenha se erodido, digamos, por todas as coisas que a gente conversa das diversas crises, digamos, tá? Então, nesse sentido, há uma razão estrutural pelo qual o Brasil está mais próximo
da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, das democracias. Porque este conflito global que vivimos não é apenas um conflito econômico e ou geopolítico, também é um conflito de valores, de regimes políticos. O regime hoje, é decir, não é, uma coisa era quando China estava no processo no qual o desenvolvimento da economia de mercado estava aumentando a liberalização política. Isso acaba com Xi Jinping. Há uma reversão e um fortalecimento da perpetuidade do governo do Partido Comunista, e agora não só isso, sino enfatizar a superioridade do modelo de governança chinês, que eles chamam de meritocrático, diante do que eles chamam a disfuncional e decadente democracia, diferente do discurso anterior do ascenso pacífico da China. Então, nós estamos mais próximos dos Estados Unidos e da Europa. Não é? Então, claro que nisso aí não é que nós aderimos à política externa do Trump ou demais. Eu vou empurrar um pouquinho o tempo do programa, porque vocês dois colocaram aí um dilema fundamental para quem se interessa por relações internacionais. E eu acho que o público, a parte do nosso público que gosta de política internacional, tenho certeza, percebeu qual é digamos, o principal argumento de um lado e de outro aqui. Se a escola que você até citou, tangenciou, a escola do superrealismo, segundo a qual as potências se comportam como potências, elas estão pouco se importando qual é o sistema político ou quais são as crenças e os valores da outra potência, elas se comportam como potências, e uma potência ela maximiza os seus interesses e está buscando apenas a sua existência. Ou, como o Viola considera agora, quando a gente examina as relações internacionais, a gente tem que levar em conta também os sistemas de valores aos quais eles estão apegados. E por que esse problema foi central na nossa discussão? Porque ao citar o exemplo histórico dos anos 30, você disse que importou menos o que eram as diversas visões de mundo ou as diversas ideologias da época. O Brasil acabou pulando para um lado porque isso lhe interessava, e o Viola diz, não é bem assim que a gente tem que olhar. Quando a gente olha as relações internacionais, a gente tem que perceber também o que cada sistema representa. E nesse mundo atual, nós estamos próximos de um determinado tipo de sistema. Aí a pergunta central é, as potências vão se comportar como potências ou elas vão levar em consideração os sistemas de valores? Até o limite elas se comportarão como potências, no sentido de maximizar suas oportunidades. Mas não faz, aí talvez seja um eventual ponto de convergência que eu tenha com o Viola, elas não vão, uma vez que elas estiverem ameaçadas por um oponente ideológico, elas não vão fazer negócios com esse oponente ideológico. É aquele bom e velho discurso do Churchill. Se fosse necessário eu me aliar ao diabo para derrotar Hitler, eu me aliaria. Se o Brasil chegar a esse ponto, for ameaçado por um Hitler ou por um autoritário de esquerda, um sistema chinês, por exemplo, se a China decidir eventualmente dominar o mundo numa guerra, num cenário hipotético, cabe a nós nos alinharmos aos tradicionais valores ocidentais ou não tradicionais, assim como o Viola bem lembrou, se bem que eu tenho discordâncias em relação a esse aspecto. Eu gosto de analisar a sociedade doméstica como impactando a política externa, mas acho que mais do que a sociedade em si é o pensamento das elites. E hoje nós temos elites no poder que não são, elas podem se dizer ocidentais, se dizer cristãs, seguir a tradição ocidental, mas não são muito democráticas nos seus valores. O que pode aí talvez apresentar surpresas nesse cenário de tamanha complexidade. Mas, resumindo, o realismo ele vai até o limite da sua sobrevivência. Uma vez que a sua sobrevivência está ameaçada, os seus valores podem ser eliminados, como o nazismo tentou eliminar os valores, vamos dizer, anglo-saxões, aí não há conversa. A questão é a luta não pelo material, mas pelo simbólico, que o simbólico que determina, em última instância, a nossa existência. É uma afirmação contundente. No fundo, satisfatória, porque ela preserva na elaboração da política externa um espaço importante para princípios. Claro. E esse é sempre o dilema de todo mundo que elabora a política externa. Em que medida eu sigo princípios e em que medida eu sigo interesses? Nós estamos fazendo o quê, Viola?
Bom, agora se analisamos especificamente a política externa do governo Bolsonaro, é bastante mais complexo pelo que falou Benício, digamos, né? Ou seja, porque a adesão, digamos, ou seja, de uma parte, eu acho que uma parte fundamental do governo Bolsonaro é totalmente alinhado com valores democráticos ocidentais, mas há uma parte que não, que representa, digamos, ou seja, uma erosão, digamos, dos valores democráticos ocidentais, como Trump representa essa erosão nos Estados Unidos também. Então, o ponto, de qualquer modo, eu acho que, é decir, no fundamental, a sociedade brasileira é orientada para a democracia e essa lógica estrutural fará com que a política externa sempre levará em consideração os valores também. Mas não é só isso, é porque é uma realidade de nossa sociedade, não é um problema de opção. Nós não estamos no meio, nós não estamos na terra de ninguém, nós estamos no mundo democrático, mesmo que com deficiência. É muito diferente do mundo da China, governada à perpetuidade pelo Partido Comunista, muito diferente do mundo da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte. Tá? Isto é como eu vejo. Godoy, para encerrar, senão eu vou começar outro programa aqui. Sim. E vamos fazê-lo um pouquinho mais lá para frente. Poder moderador hoje na política externa brasileira, no fundo, são os militares. São os militares, sim. O que eles estão achando disso tudo? Olha, muito apreensivos com o quadro. Nesse momento, por exemplo, muito oportuna a sua questão, que nesse momento que a gente está conversando aqui, você tem 2 dos 3 comandantes militares viajando, procurando contatos, procurando acordos, procurando cooperação com países da Europa, por exemplo, que permitam que não seja aquela coisa de você ter que conversar com um gigante. Não é? Então, digamos, Espanha, França, que já é um parceiro, né, em algumas coisas. Submarino. Né? Submarino e tal, enfim, que é uma dessas coisas que deram certo. Né? Então, eu acho que a Suécia com os caças? Há, nesse momento, que já ficou claro, doutrinariamente, inclusive, o seguinte: esse caça é o último caça que o Brasil compra fora da indústria brasileira. Então, o remanescente da Embraer, que é a Embraer Defesa e Segurança, já tem a incumbência de se preparar para, ao longo do tempo, você sabe o tempo que demora para você, para você desenvolver um projeto dessa magnitude. 15, 20 anos. 15, 20 anos, ela já tem essa missão desde agora, enfim. Uma das preocupações, inclusive, no acordo de venda da área civil. Mas por que você disse apreensivos? Estão apreensivos porque sentem, primeiro, que o país não está nem de longe preparado do ponto de vista da defesa. Veja, não é nem para ser um protagonista, para cuidar de si, apenas para impedir, por exemplo, preservar coisas como o território e o uso do espaço aéreo. Não é? Vamos imaginar, apenas por hipótese, vamos imaginar que haja uma intervenção militar na Venezuela. É fundamental que tropas e aviões passem pelo território e pelo espaço aéreo brasileiro. Eu não sei se a gente tem condição de preservar isso, de evitar que isso aconteça. E é difícil entender se é possível, porque, veja, não por causa da Venezuela em si, está deteriorada, tem um equipamento de primeira linha, mas não está em condições de uso, cheia de problemas e tal. Não é essa a questão. É, por exemplo, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e suas forças, a partir do Caribe, por exemplo. A gente não tem como impedir que eles, sabe, vai ter que ser negociado. Por favor, não passem, não entrem, não invadam, tá? Então, esse tipo de situação é que é complicado. Agora, William, uma coisa que eu acho interessante citar, você vê, ao longo do programa, a gente está falando do Irã, da crise, mas a gente falou, eu acho que se a gente fizer um levantamento, o país mais citado aqui foi a China, desde o início. Quer dizer, ou seja, a capacidade de influência, de alteração, de modificação, transformação no cenário mundial imposto pela China é muito grande. Tem um dado interessante que é o seguinte: eles estão com um plano de equipamento, não é nem de reequipamento, é de equipamento das Forças Armadas. Primeiro eles criaram, fortaleceram o tamanho do efetivo. Eles têm hoje o maior efetivo do mundo, 2.400.000
soldados, por assim dizer, oficiais, praças, tal, essa coisa toda. Muito bem. Tem um programa de construção de uma frota naval gigantesca, maior que a dos Estados Unidos. Aqui eles já têm, nesse momento, já é imensa. E o que é que ela tem de interessante? Ela é toda novinha, zero bala. Os Estados Unidos demoram... Eles usam a expressão world class. Então. Eles querem ter uma força armada de categoria exatamente. planetária. Veja, e desenvolveram métodos interessantes. Por exemplo, os Estados Unidos demoram 5 anos para construir um porta-aviões. Eles estão construindo porta-aviões do mesmo porte em 3. Mais de um simultaneamente. Então, isso são apenas exemplos. Você acha isso em qualquer setor que você põe o dedo, tem alguma coisa acontecendo. Realmente é a China. Godoy, eu sou obrigado a te interromper. Eu estiquei um pouquinho o programa, o pessoal reclama beça. Fala assim, pô, William, aqui não é televisão, cara. Não precisa acabar na hora que o cara te chama lá e tal. Porque eu achei que vocês dois, o Viola e o Vinícius, tinham colocado uma questão fundamental. Como tem muito estudante de relações internacionais que acompanha o painel já há bastante tempo, eu achei que seria uma violência contra o interesse de uma comunidade acadêmica de examinar esses aspectos e no final, como eu disse, eu podia ficar ouvindo você falar um bocado de tempo de arma, mas esta edição eu tenho que acabar, pessoal. Eu estou terminando aqui esse programa, queria aqui agradecer a participação dos nossos convidados, começando pelo Eduardo Viola, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O Viola ele tem doutorado em Ciência Política pela USP e foi professor visitante das universidades de Stanford, Colorado, Notre Dame e Amsterdã. Quero agradecer ao meu colega, jornalista Roberto Godoy, ele escreve no Estadão, onde eu também sou colunista. É considerado o Roberto Godoy, eu acho o maior especialista na categoria imprensa de armamentos, é minha referência. Mas ele me pediu aqui para dizer que ele é especializado em indústria de defesa, e não indústria bélica, está dado novamente. Que eu gosto do conceito de força de dissuasão, ou seja, não briga comigo, você já me dissuadiu, você já me dissuadiu. E queria, em terceiro lugar, dizer muito obrigado ao Vinícius Vieira, professor do curso de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo. O Vinícius, ele ostenta um doutorado pela Universidade de Oxford, além de outros títulos internacionais. E a vocês que nos acompanham, meu muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau.